A paz, tudo bem? Pastor Fabiano na área, Ministério Mova-se, uma igreja em movimento. Hoje tivemos um dia lacrado, show com Jesus. Logo pela manhã, tivemos um café da manhã na igreja com os irmãos que foram se batizar, 5 irmãos que foram se batizar. Demos um estudo para eles sobre o batismo, a profundidade, a intimidade com Deus, a entrega, a importância do batismo, pós-batismo, comportamento devocional diário. Ensinamos aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a Bíblia nos ensina, amém? Entendemos que não é só mergulhar as pessoas nas águas, não é? Mas é importante ensinar as pessoas a importância de elas descerem as águas. É muito importante isso, né? Para enriquecimento da pessoa, do conhecimento da Bíblia, na verdade. E à noite entregamos os certificados que traz uma lembrança da data, de quando foi. Isso é muito legal. Às vezes a gente acaba esquecendo os dias e quando a gente vê aquele certificado passa um filme na nossa cabeça, não é verdade? Tivemos a apresentação do Gael, filha do Maicon e da Stefânia, né? Uma família muito abençoada, a qual nós entendemos que já está no nosso plano de oração. Recebemos o Dinei e família, né, na igreja, que veio através de uma visita, né? E o irmão de Delta, a irmã, família de Delta também esteve conosco, grande irmão que nos abençoa há muitos anos já, né? Um pessoal muito bom, pessoal que está conosco, muito bondoso, pessoal muito bacana que anda com a gente e já está conosco há alguns anos, né? O Ayrton, né? E a sua esposa, né? Pessoal, a Lana, sua enteada, né? Sua esposa também, que nos acompanha e até nos convidou para estar indo lá. E assim a igreja vai tomando forma, na verdade. Assim a igreja vai. Hoje ministramos uma palavra sobre Atos 3, onde nós não podemos viver de migalhas espirituais. Por quê? Porque onde Jesus está, há um milagre, há uma unção, há um poder. Então eu não posso viver de tabelas, de sobras, escravo espiritual. Eu não sou escravo espiritual. Eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo, né? E tem aqueles que são escravos de homens que ficam esperando revelações, né, para alimentar a nossa carência humana. Mas quem está em Cristo Jesus é liberto dessas coisas. Então, eu quero agradecer toda a igreja que tem se envolvido, igreja que tem comprado a ideia, igreja que está focada, né? Essa semana temos reunião com a liderança da igreja, será um tempo muito legal, né? De passar a visão desse mês de dezembro e assim sucessivamente para o ano que vem, né? É Deus que está trabalhando, é Deus que está discipulando, alimentando. A gente tem investido bastante em conhecimento, né? Comprado bastante material para estudar, para levar uma palavra saudável, rica de informação da parte do Espírito Santo de Deus. Porque é importante a gente estudar também. Glória a Deus, as finanças da igreja tá tudo em ordem, né? Muito temor, a gente tem colocado as finanças, aluguel em dia, água em dia, não tem uma conta atrasada, sem ser que seja feito nem uma loucura. Por quê? Precisamos administrar os recursos da igreja com muito temor do Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Porque há tanta igreja, contas, e o dinheiro entra, ninguém sabe para onde vai, porém nós não. Prestamos conta de tudo que temos, tá bom? Para que o Espírito Santo se alegra e os irmãos ofertem com alegria no ministério de Jesus. Isso é muito importante, tá bom?
Agradecer a todos os irmãos que tiveram presente. E Atos 3 fala que um aleijado era colocado todos os dias durante alguns anos no templo chamado Formosa, que tinha algumas entradas. E quando Pedro e João passam nesse local, aquele homem criou uma expectativa, porque ele sabia que eram homens de fora. Ele conhecia os frequentadores daquele local. Porém, quando ele se depara, Pedro dirige a palavra, ele fala que não pode ajudá-lo, mas pode mudar a vida daquele homem. Mas como que você alimenta uma pessoa para mudar se ela está acostumada na escravidão, no pecado, na desgraça, no medo, na insegurança? Eu preciso socorrê-lo, eu preciso dar a minha mão, eu preciso trazer para perto de mim, eu preciso cuidar, discipular. Então eu preciso gastar tempo com a pessoa, com ensino, com palavra, não simplesmente só fazendo campanha, tal. Isso não traz conhecimento e conversão das pessoas. A parte motivacional é legal, mas o que convence o homem do pecado, do juízo, é a palavra de Deus, tá bom? Então Pedro e João acaba que transforma a vida daquele escravo espiritual, porque ele vivia uma escravidão, ele vivia de sobra, de migalhas. Só que Jesus, você que está me ouvindo aqui, Jesus, quando entra na sua vida, ele quebra todos os males e traz a unção, o poder e a soberania dele, a lucidez sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre tudo que você faz. Você passa a ter fé, você passa a ter coragem, você passa a ter direção e sabedoria do Espírito Santo de Deus, tá bom? Pega a visão, Atos 3, de 1 a 8, se não me engano, fugiu aqui agora, mas é Atos capítulo 3, tá? E aquele homem entra, né, no templo, e as pessoas falam, mas não era um aleijado? Pois é, ele não é mais aleijado. Quando Cristo entra na sua vida, quando você se batiza, quando você entrega, quando você reconhece a voz daquele que te chamou, ele entra na sua vida, faz morada e te liberta, tira todo o medo, tudo aquilo que te aprisionava, ele te liberta. É assim que Jesus faz na vida das pessoas. Então eu te convido nessa noite a entregar a sua vida a Jesus, ouvir a voz daquele que te chamou, tá bem? E eu quero orar por você. Pai, nessa noite, meu Pai, já nessa segunda-feira de madrugada, eu oro por todos que têm sido alcançados por esses vídeos, e que a unção, o poder, a soberania de Deus possa estar sobre a sua vida, amém? Que a unção, o poder sobrenatural de Jesus traga libertação, as escamas dos seus olhos saia, e que você tenha visão espiritual do Espírito Santo. E que a graça do Senhor seja o seu sustento, e que você passe a não depender mais de outras pessoas e de ações humanas, mas de ação do Espírito Santo de Deus. Uma semana de paz, uma semana de crescimento espiritual, de intimidade com Jesus, e que você desenvolva cada vez mais a ouvir, se colocar na brecha do Espírito Santo de Deus, se tornando um grande discípulo, para que você tenha algo a passar aos outros. Deus abençoe, Pastor Fabiano, abençoa a sua vida, o ministério, mova-se, está contigo, precisando da nossa ajuda, estamos aí. Somos uma igreja em movimento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.